Antes de desenhar para vocês a oportunidade, eu vou deixar mais um cliente da Via Permuta falar, tá? Aliás, não vou não. Gustavo já falou, vou pular isso aqui, viu? Gustavo já não tava aqui no vídeo. Já tá bom de depoimento já. Se eu ficasse falando depoimento pra vocês aqui, eu ia ficar o resto da noite aqui, porque o que eu mais tenho é depoimento de cliente, tá? Então, assim, não é possível que eu vou ter que colocar mais depoimento pra te provar que esse negócio funciona. Então, essa aula aqui, vocês vão ver que tem cliente meu aqui, vocês perceberam que tem gente que já é cliente da Via Permuta, e aqui é um presente, né, que essa pessoa vai receber. Então, com certeza ela vai, mesmo já sendo minha cliente, vai ter novidade para ela aqui, tá? Quem não é associado, lá no final, hoje, vai ter uma surpresa para quem não é associado ainda. Então, recomendo, além da conclusão do nosso tema ser no final, lá no final também, quem ainda não é associado, talvez vai ter a melhor oportunidade da história para entrar para a Via Permuta e poder participar de uma rede de mais de 4.500 empresários. Então, isso que está acontecendo aqui, gente, já tem 4.500 pessoas, 4.500 CNPJs que são associados e está crescendo. Hoje, eu represento a franqueadora, eu vendo franquia da Via Permuta também, e eu tenho 5 unidades. E aí, gente, o tema da nossa aula hoje é muito simples. Vocês estão vendo essa figura aí, tirando os memes que a minha galera do marketing fez, né? Mas isso aí representa o grande cenário de 2026. Eu estive em São Paulo no final do ano, eu conversei com muito empresário e estava todo mundo bem preocupado com o ano de 2026. Vocês estão sabendo que nós vamos ter Copa, eleição e muitos feriados esse ano no Brasil. Até que passa o carnaval, a galera fica muito dispersa no começo do ano, porque realmente tem gente que vai deixar para trabalhar só depois do carnaval. Ou seja, a concorrência antes do carnaval é menor. Só que tem um detalhe, gente. Vai passar o carnaval, e eu andei dando uma olhada aqui nas datas, né? As eleições, a Copa do Mundo, beleza, a Copa do Mundo vai ser no meio do ano. Coisa de um mês e pouquinho ali, no meio do ano, entre junho e julho, a Copa do Mundo vai ser ali, tá? Só que as eleições, eu andei dando uma pesquisada, dia 6 de maio fecha as candidaturas, dia 20 de julho tem as convenções, dia 12 a galera registra as candidaturas, dia 16 de agosto, o início, né, da TV, rádio. No dia 28 de agosto, no dia 4 de outubro é o primeiro turno, até o dia 25 de outubro é o segundo turno. Ou seja, nós vamos ficar com a política batendo no tráfego pago, batendo no marketing, dispersando os nossos clientes de agosto a outubro. Então nós vamos ter para trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Depois junho, julho, agosto, setembro vai ter Copa e eleição. Outubro acaba as eleições, nós vamos ter novembro e dezembro. Se a sua empresa fatura bem em dezembro, ótimo. Então você vai ter ali dezembro também para produzir sem dispersão, né? Mas se a sua empresa, eu não sei como foi o seu dezembro, que é até uma pergunta para vocês, né? O dezembro desse ano, para vocês, foi bom? Escreve para mim no chat aí, seu dezembro foi dentro do esperado? Sim, foi bom. Não, Júlio, foi ruim. Escreve para mim no chat aí, só para saber a temperatura da galera aqui. A Lu falou que foi pessimista, ó. Deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui. Ó, a Lu falou que foi péssimo, né? A Letícia falou que foi péssimo. Pro Malu Divando foi bom. A doutora Cris foi melhor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Iniciando meu empreendimento esse mês. Oh, que beleza. Iniciando com o pé direito, viu, Odete? Pé direito. Não foi bom, a Margarete falou. Para Elidiane foi bom para Polaco, foi muito bom. Foi ótimo o ramo de festa, né, Fran? Ramo de festa é excelente. Juan foi no limite, top. Então, assim, tá. Tem gente que foi mais ou menos, tem muita gente que falou que foi ruim, mas tem gente que falou que foi bom. Galera, o que é a minha proposta aqui para vocês hoje? É a gente não depender de marketing, não depender de governo, não depender de banco, não depender de cliente te procurando, não depender de indicação. E hoje a minha promessa está dentro disso. Vocês vão sair daqui com um plano para vocês executarem, para não depender de fatores externos para vocês venderem e superar esses problemas que nós vamos ter no Brasil esse ano, tá? E aí, antes de tudo, tem gente que já é meu cliente, já me conhece, eu vou investir 5 minutos aqui para me apresentar. Até porque você precisa saber, né? O que esse careca tá querendo falar comigo da minha empresa aqui? Reuniu mais de 75 empresários aqui numa noite, né? De quinta-feira, depois, que é exaustivo, que eu imagino que realmente o dia hoje, né? Para todo mundo, fechamento de mês, tá cansativo. Então, primeiro de tudo, eu respeito demais o tempo de vocês. Então, eu prometo, eu vou me apresentar breve e eu já começo o conteúdo que, inclusive, eu paguei muito caro para ter. Só para vocês entenderem, tem um gráfico que eu vou desenhar para vocês aqui, que foi numa mentoria que eu comprei em São Paulo, que eu paguei R$18 mil para aprender um gráfico. E eu vou compartilhar esse gráfico de graça com você hoje. E esse gráfico, eu vou ser honesto, ele mudou a minha vida empresarial, tá? Então vamos lá, quem que é o Júlio? Vamos falar rapidamente aqui. Isso aí sou eu, comecei a namorar caninha novinho, vocês estão vendo na foto aí da esquerda aqui, ó. Já tem muito tempo que eu namoro caninha, nós nos casamos, nós passamos no concurso público juntos, começamos a empreender com a WhatsApp juntos. Hoje nós somos sócios em 5 unidades da Via Permuta, tá? E aqui tá o nosso porquê, né? Tá aqui o Estevão, a Abigail e o Paulo, que tá na barriga. Então, eu tenho 3 filhos, né? Um tá na barriga ainda e vai nascer em agosto.
Então você vê que eu tô otimista com o Brasil, né? Tem gente que fala assim, Deus me livre, criar filho nesse mundo doido. Eu tô otimista, tanto que ainda estamos planejando mais. Viu? Tem gente que vocês são doidos, 3 já é muito, mas nós estamos planejando mais. E o objetivo, gente, é que você, nessa foto, tenha uma imagem na sua cabeça de por que você começou a empreender, que isso aqui é importantíssimo. Quando as coisas vão ficar difíceis, o que segura a gente é o porquê. Não é o como, não é o quê, é por quem vocês fazem. Então, tem certeza, se você tá aqui comigo, tem alguém, existe uma pessoa ou pessoas que vocês vão querer beneficiar com todo esse esforço que vocês estão tendo empreendendo. Seja mais liberdade para você curtir seus filhos, seja mais tranquilidade, seja você poder sair da sua empresa de vez em quando e as coisas não pegar fogo. Então, ou seja, existe um objetivo primário de colocar essa foto para vocês aqui. Então tá aí meus filhos, eu faço tudo por conta deles, eles estão ali tomando banho, eu tô no meu home office aqui, e meu sonho era estar com eles lá deitado e cheirando meus meninos ali agora. Só que eu separei esse tempo para ficar com você aqui, porque eu também estou aqui por eles. Então, todas as vezes que eu preciso me afastar deles, dá aquele apertinho no peito, ainda dá aquela consciência pesada ali de você estar meio longe dos filhos, né? Mas isso aqui é para eles e por eles. Então é isso aqui que eu queria falar com vocês sobre algo que eu dou muito valor, que é a família, tá? E aqui, gente, foi meu começo de carreira, tá? Vai ter gente aqui de Araxá que vai saber onde que é esse posto de gasolina aqui, é na Max Diesel. Eu fui frentista, lubrificador, lavador de caminhão e fui caixa nesse posto, né? Inclusive, eu brinco que eu que inventei a selfie no espelho, né? Quando eu tirei essa selfie, ninguém fazia isso. Aí já era uma novidade. Se eu tivesse patenteado, ainda tinha ganhado dinheiro, né? Mas eu tive várias funções na minha carreira, tá, gente? Eu fui empacotador de mercado, essa época eu era frentista, eu fui office boy, que é uma profissão extinta, né? Só quem sabe o que é office boy aqui já condena a idade, né? Por quê? Porque office boy é uma profissão que os jovens nem sabem o que é isso, né? E aí, gente, eu virei gerente da Caixa, eu tive uma vida estável, eu passei em 2010. Essa foto aqui foi a primeira agência que eu liderei, tá? Vinícius, você lembrou aí, né, cara? Essa aqui é a primeira agência que eu liderei em Capinópolis, perto da divisa de Goiás ali, perto de Tuiutaba. Inclusive, hoje nós temos associado lá em Tuiutaba. E essa foto aqui foi uma foto que virou meu jogo, tá, gente? Virou meu jogo. Por quê? Aquele frentista de posto, aquela pessoa que estava perrengue financeiro, que a minha mãe cuidou de mim e do meu irmão sozinho, né? Que não comprava as coisas no supermercado, minha mãe nem me levava no supermercado pra eu não dar birra por causa de bolacha, né? Eu tinha comprado esse carro, na época, um carro zero, um Honda Civic do ano, né? Zerinho. Tava com a bicicleta, tava comendo uma pamonha entre Araxá e Uberlândia esse dia, e aqui me deu um baque. Por quê? Eu tive 2 sentimentos aqui, gente. Primeiro, eu estava me sentindo egoísta e eu estava sentindo que eu estava emburrecendo. Por que egoísta, Júlio? Por quê? Antes dos meus 30 anos, eu já tinha um salário de mais de 20 mil reais. De onde eu vim? Para quem estava ganhando 20 mil reais por mês ali de salário fixo, ninguém podia me mandar embora, eu era concursado. Falei assim, cara, se eu consigo fazer isso para mim e para minha família, será que eu não consigo e eu não tenho a missão de fazer isso para outras pessoas? E aí eu comecei a cair nessa pira de falar, cara, se eu conseguir para mim, mais gente pode. Então existe alguma coisa que eu preciso fazer fora do banco. Aqui foi onde caiu essa ficha. E emburrecendo por quê, gente? Eu fiz a brincadeira do pinguim, vai ter alguns de vocês que viram o vídeo do pinguim, né? O pinguim que saiu do bando e tal. Gente, quanto pior o seu ambiente, mais burro a gente fica. Vocês me desculpem o palavreado, mas o que deixa a gente burro é o ambiente que a gente tá. Então você começa a conversar com gente que só quer saber de farra, só quer saber de bebida, só quer saber de jogo, só quer saber de tigrinho. Cara, você vai ficar prejudicado intelectualmente. Você vai começar a se sentir meio burro, tá? E era isso que eu tava me sentindo, que eu falei assim, cara, a galera é super inteligente porque passa no concurso, mas a acomodação me incomodou demais. Ou seja, a pessoa acomodada, ela faz mal pro nosso futuro. A gente começa a virar vitimista, a achar que é o governo que tá me quebrando, que é o mercado que tá me quebrando. E aí, quando é externo, a gente não precisa fazer nada, né, gente? E aí, essa foto aqui é a virada de chave. Eu peguei, tava trabalhando na Caixa, já tinha trabalhado em Brasília uma vez. Aqui foi a segunda vez que eu fui em Brasília, já namorando, já casado com a Aninha, né? E aí, essa imagem aqui mudou tudo. Aqui, basicamente, eu encerro a história e vou começar o conteúdo propriamente dito. Por que essa imagem mudou tudo? Porque eu percebi que no banco, Caixa Econômica Federal, uma instituição centenária do Brasil, que tinha lá centenas de milhares de funcionários concursados, e eu queria descobrir quem que era o líder que estava liderando aquele negócio, quem que era a pessoa que estava conduzindo os funcionários da Caixa. E aí aquilo ali me deu um baque, por quê? Vocês querem fazer esse exercício comigo rapidão? Pensa aí de cabeça um nome de uma pessoa que vocês acreditam que é um grande líder que você conviveu. Um grande líder que você conviveu. Líder é diferente de chefe, tá, gente? Líder é a pessoa que te inspira e nem sempre ela é chefe. Ela te ajuda a conduzir em várias situações, mas nem sempre ela é chefe. Agora, chefe era o que eu mais tinha no banco.
Inclusive, quando eu trabalhei em Brasília, né, lá tinha uma fala que era bem famosa no Brasil, que lá, assim, tinha muito cacique para índio. A gente falava isso lá. Por quê? Porque todo mundo era chefe. E aí todo mundo era chefe. Imagina um ambiente onde todo mundo é chefe, mas ninguém lidera ninguém. E o que é pior, que tinha questões políticas envolvidas. Quando eu virei gerente geral, que foi o cargo máximo que eu cheguei no banco, chegou numa condição de eu falar assim, cara, se eu não militar por partido de direita ou de esquerda, eu não vou virar, eu não vou subir. Porque de gerente geral para cima eu tinha que estar com a bandeira de um partido. De 4 em 4 anos, passando perrengue para saber se eu ia continuar com a minha função gratificada ou não. E aí, gente, eu abri mão disso. Eu fiquei 7 anos no banco, aprendi muito, tive uma carreira meteórica no banco, fui um dos gerentes mais novos lá, mas eu saí para a escola de inglês e trabalhar com um cara que alguns de vocês devem conhecer, que é esse cara aqui. Né? Eu fui mentorado pelo Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, durante 7 anos. Eu vendi uma casa que eu tinha acabado de construir, vendi meu Honda Civic, fui andar de paliozinho, porque quem empreende sabe arriscar, né, gente? E além de tudo, de eu ter vendido meu patrimônio, eu ainda pedi conta do banco, só para vocês entenderem o grau de loucura, né? E aí eu peço a exoneração do meu cargo público e começo a trabalhar com um bilionário. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram acesso a um bilionário, mas é diferente. Principalmente quando esse bilionário, ele construiu isso, ele não precisou ganhar na Mega Sena, até porque acho que a última Mega Sena era de bilhão, mas não foi uma pessoa que ganhou sozinho, né? Até então, acho que o maior prêmio sozinho da Mega Sena, até onde eu pesquisei, era 300 milhões. Então eu fiz uma conta simples, esse cara ganhou na Mega Sena sozinho uma vez, ganhou 2 vezes, ganhou 3 vezes, ele fez 900 milhões, ainda sobra 100 milhões ainda para virar bilionário. Hoje ele é multibilionário. Vocês imaginam o que eu aprendi 7 anos com esse cara? É exatamente a missão que eu queria abraçar com vocês e que nós vamos, por aqui agora, explicar o grande cenário dessa aula. Por que eu quis abrir essa aula com você em vez de ficar ali vendo Netflix com os meus filhos? Por quê? Porque eu estou vendo uma coisa drástica acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, isso é mundial, tá, gente? Mas no Brasil, esse ano, inclusive eu vi hoje que a taxa Selic permaneceu 15%, eu não sei se vocês viram isso aí, mas está nos 15% ainda. Então, o cenário de taxa de juro alta tira dinheiro do mercado. Por quê? Quem tem dinheiro guardado que está aqui na reunião está rindo à toa, gente. A pessoa tem 100 mil reais guardado, ela está rendendo 1 ponto pouco por cento lá sem risco nenhum, desde que não seja no Banco Master, né? Aí não tem risco, mas ainda tem o FGC lá. Mas o fato é, a gente precisa entender que nós, nesse cenário aqui, as empresas estão fechando, os centros comerciais estão cheios de placa de alugas, e infelizmente as pessoas estão te falando para vocês fazerem coisas que elas não são empresárias para te falar o que é. Então, gente, eu fiquei 7 anos de gerente PJ, eu trabalhei 7 anos numa escola de inglês com um empreendedor bilionário que construiu as coisas do zero, e hoje eu mentoro franqueados e associados para vocês não ficarem refém de nada nem de ninguém. Essa é a minha missão pessoal. E aí essa rua que vocês estão vendo aqui, isso aqui é cenário da minha unidade de Curitiba, isso aqui é cenário da minha unidade de Uberaba, é cenário lá do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as empresas não estão suportando essa dependência de marketing, de pessoas que passam na rua, ou de indicações. E aí não é raro chegar alguém na sua empresa e falar assim, sabe o que você tem que fazer, doutora Cris? Sabe o que você tem que fazer, Margarete? Você tem que postar vídeo no Instagram, você tem que fazer a dancinha. Você tem que fazer a dancinha, porque se você não fizer a dancinha, você não vai conseguir vender, porque você tem que fazer a trend. Né? E aí vem os meninos do marketing, que em vez de você estar trabalhando, você está lá fazendo umas dancinhas, né? Nada contra, viu, gente? Mas o fato é, tem gente te vendendo a solução no marketing, algo que não vai funcionar. Eu já sei que não vai funcionar. Inclusive, não é raro eu conversar com o empresário aqui, eu converso o dia todo, né? Falar, meu sobrinho que tá fazendo meu marketing. Meu sobrinho, ele é bom nisso, ele é inteligente, sabe? Quantos anos ele tem? Não, ele tem 16. Ele é ótimo. Ele sabe tudo, ele faz esses cursos na internet, esses treinos de internet aí, sabe? E aí, gente, a gente investe em marketing porque o empresário, ele sabe correr risco. Todo mundo que tá aqui, que tem CNPJ, sabe correr risco. Inclusive, eu já escutei uma frase uma vez que mexeu comigo, né? Se o empresário não souber dormir devendo, ele não sabe ser empresário. Ele acorda devendo e dorme devendo. Devendo banco, devendo funcionário, devendo imposto, devendo tudo. Então, se tem uma coisa que eu falo de conhecimento de causa é que o empresário é um bicho corajoso. Só que eu vou ser muito honesto com vocês, nós estamos perdidos. Por quê? Eu vou até fazer essa pergunta aqui para eu começar a explicar esse conceito. Alguém aqui na sala sabe me explicar com certeza o que é canal de aquisição? Escreve eu aí para mim. Canal de aquisição. Quem aqui sabe me explicar o que é isso? Canal de aquisição. Vamos ver, tem 80 pessoas na sala. Vai ter gente aqui que sabe o que é canal de aquisição. Ou não. Ou não tá seguro. Eu travei aqui. Não, a Alessandra não sabe. Então, beleza, nós vamos começar por aqui, porque pelo jeito não tem ninguém. Rafael tá aí? Você consegue, Rafael? Canal de aquisição é o canal onde você adquire seus clientes? Boa, Rafa. Canal de aquisição é onde entra
um cliente novo para você, né? O meio por onde eu adquiro ou compro algo, beleza, Odete, muito bom. O canal de aquisição, o que é um canal de televisão? Se você liga lá na Globo, tem um canal chamado Rede Globo. Você vai entrar lá, tá passando a programação deles. É um canal de comunicação de uma emissora chamada Globo. Então, eu queria ensinar para vocês hoje à noite que se existe algo que o empresário tem que abrir e performar todo santo dia, descobrir novos, são canais de aquisição. São fontes que vão te ajudar a desenhar isso. E aí, hoje nós vamos falar muito sobre canal de aquisição, nós vamos falar de custo de aquisição de cliente, e eu vou ensinar para vocês uma estratégia para vocês nunca mais depender de ter que fazer dancinha, de contratar agência de marketing. Gente, mas Júlio, você está falando que não é para contratar agência de marketing? Vai contratar. Mas tem coisas que você precisa fazer antes. Então eu tenho uma certa facilidade de dar uma aula para vocês aqui, porque antes de entrar, vou contar um pouquinho de bastidores para vocês. Antes de entrar, eu fingi na minha cabeça aqui que eu estava entrando numa reunião com o meu time. Por quê, gente? Eu faço treinamento com o meu time todo santo dia. Se vocês olharem nos meus stories, vocês vão ver que todo dia, 8h30 da manhã, eu tô treinando o meu time. Exceto nas sextas-feiras, que a gente tá testando não ter a reunião na sexta-feira, mas é teste ainda. Eu ainda tô em dúvida se eu não vou fazer sexta. Ah, Júlio, mas você tem assunto para falar com o seu time todo dia, 8h30 da manhã? E vou contar mais para vocês, é 1 hora, né? Galera do time tá aí, tem assunto ou não tem, galera? Pra gente falar, porque eu faço isso há 8 anos, tá? Por quê? Porque essa é a premissa básica que o Flávio Augusto, bilionário, me ensinou. Você não vai achar funcionário pronto no mercado, você vai ter que treinar ele dentro de casa. No final, toda empresa precisa virar uma empresa de educação, porque você não vai achar, não é a juventude que não tá querendo trabalhar, não é a juventude. Inclusive, eu acabei de contratar uma menina de 18 anos, ela tá brilhando o olho com a gente, sonhando, querendo crescer. Por quê? Porque a gente precisa treinar essa juventude, e tem que ser de uma forma que elas se sentem interessadas em querer lutar essa luta com vocês. E aí, gente, aqui, esse negócio de treinar meu time, eu entrei aqui pensando assim, cara, eu vou falar com, sei lá, pensei que ia entrar umas 70 pessoas aqui, vou falar com 70 pessoas do meu time, né? Falar com 70 pessoas do meu time. Aí eu entrei aqui e eu tô te considerando um colega, mas além de ser meu colega, hoje eu vou te tratar como se você fosse do meu time. O que eu te daria de reunião hoje, durante 1h30 ou 2 horas, que vão trazer faturamento real para dentro do seu bolso? E é essa a próxima missão agora. E nós vamos falar de canal de aquisição, tá? Olha que interessante essas estatísticas. Se você não sabia delas, eu vou te contar, tá? Pequenos negócios representam quase 97% de todas as empresas abertas no país entre janeiro e julho, tá? O que significa? E as vagas novas de emprego são geradas pelas micro e pequenas empresas. As vagas novas, mais de 80% das vagas novas de emprego são geradas pelos micro e pequenos, que abrem as empresas. Então é muito comum, gente, aqui em Uberaba acontece sempre, né? Vem uma empresa multinacional para Uberaba, a prefeitura dá o terreno, a prefeitura dá incentivo fiscal, isenta o ISS, faz um monte de coisa, porque vai gerar 1.000 empregos diretos e 20 mil empregos indiretos. Beleza, e quantos empregos o micro e pequeno já gera e não tem incentivo nenhum? Pelo contrário, ele só tem coisa para atrapalhar. Se o governo não atrapalhasse, já estava ótimo. Mas aí vem reforma tributária, aí vem o taxa de juro alta, inflação comendo nosso dinheiro. Ou seja, o grande que não gera emprego recebe incentivo. E você, que está sustentando o Brasil nas costas sozinho, o que você está recebendo? Ou seja, a batalha, gente, é dura. Sabe por quê? Olha essa outra estatística aqui. 60% das empresas no Brasil não sobrevivem após 5 anos. Então, se tem cliente meu do Via Permuta aqui, sua empresa tem mais de 5 anos, parabéns, você é sobrevivente. Tá? Sobrevivente. Por quê? A cada 10 empresas que abrem, 6 vão fechar nos primeiros 5 anos. Isso é uma estatística que eu já ouvi de gente do Sebrae, que é defasada, que hoje chega a 80%. Tá? Tem gente do Sebrae que está me falando que isso aqui está muito atrasado. Tá? E aí, esse ano tá rompendo, né? Olha que beleza, nós vamos comemorar esses 5 anos aí. Então, gente, a Via Permuta tem pretensão de zerar a mortalidade das empresas? De jeito nenhum. Por quê? Porque muitas das vezes o empresário, ele quebra, gente, por falta de mentalidade, por falta de direcionamento, por falta de liderança, por falta de conhecimento, por falta de saber comprar, saber vender, saber gerenciar os estoques, até porque, pra gente empreender hoje, se tivesse uma faculdade para empreender, você ia ter que estudar uns 10 anos, eu imagino, e não ia esgotar o que você precisa saber. Porque hoje você precisa, sim, saber conversar, você precisa treinar, você precisa liderar, e aí, gente, não tem ninguém te ensinando isso. Pelo contrário. Aliás, desculpem, tem gente ensinando isso. Tenho certeza que tem gente aqui na reunião que já foi para São Paulo fazer um treinamento lá, algum treinamento de empreendedorismo. Se fez um treinamento bom lá, um G4, um acelerador empresarial, uma empresa lá autogerenciável, tem vários projetos, tá? Que eu, inclusive, recomendo que faça. Só que eu vou ser honesto para vocês, gente. Vocês vão ter que pagar 60 mil, 40 mil, 100 mil. E o pequeno empresário, ele consegue investir 50, 60 mil reais num treinamento?
né? Inclusive, o G4 é muito bom, recomendo, mas o G4 tá focado em empresa acima de 10 funcionários, inclusive. Tá? Eles fazem os anúncios dele para essa galera. Ou seja, o micro e pequeno que carrega o Brasil nas costas, que tá quebrando, a cada 10 quebra 6. Não tem ninguém dando instrução para ele. Abrindo reunião de graça para ensinar ele sobre canal de aquisição. Que dia que vocês viram isso? Né? Isso não existe. Por quê? Porque a galera quer cobrar. E não vou mentir para vocês não, gente. Vocês são empresários. Vocês aqui, eu tô dentro da minha casa, né? Aqui eu tô falando com colegas. No final aqui vai ter oportunidade para quem quiser comprar via permuta e vai ser a oportunidade. Mas você não tem obrigação nenhuma de comprar. O que você faz? Na hora que eu vou fazer o pitch, você fecha a reunião e vai embora. Você levou o que tinha de conteúdo aqui sem tomar pitch. Inclusive, eu fico com medo de empresário que tem medo de tomar pitch, tá? Por quê? Como será que esse empresário tá vendendo? Se ele tem preconceito com alguém que é bom vendendo para ele, como é que ele tá vendendo na empresa dele? Porque toda vez que eu vejo um vendedor bom vendendo, gente, mesmo que eu não vá comprar, sabe o que eu faço? Eu anoto, porque eu falo assim, cara, eu vou usar esse argumento que esse cara usou para me vender esse negócio. Comprar eu não vou não, porque eu não sou obrigado a comprar. Mas aprender eu sou obrigado, tá? E aí, gente, última estatística, a cada minuto 4 empresas fecham no Brasil. Segundo o mapa das empresas do governo federal, tem esse tanto de empresa aqui, ó, 2.150.000 empresas fecharam o ano passado. 4 empresas fecham por minuto. Nós já estamos aqui há 31 minutos, imagina quantas empresas já fecharam. Só enquanto nós estamos aqui, tá? E aí, gente, sem patrão com baixa renda, essa aqui é a última, tá? Só para desenhar o nosso cenário. Sem patrão com baixa renda, quase 70% dos empreendedores ganham até 2 salários mínimos, tá? Então, o que eu tô falando, 70% dos empresários estão matando cachorro a grito, gente. Tá vendendo almoço para comprar janta. Ou seja, como é que vai fazer um treinamento no G4 se ele tá ganhando menos de 2 salários lá como empresário? Tem empresário que eu converso que fala, meu sonho é voltar para o CLT, porque pelo menos eu tinha vale alimentação, tinha férias, eu não virei escravo da minha empresa aqui, porque tem gente que criou o pior emprego do mundo, chama a empresa dele. Júlio, mas isso tem saída? Tem saída. Primeiro você tem que descobrir que tem um problema. Por quê? Porque tem gente que criou um alto emprego, não criou uma empresa. Porque para criar empresa, precisa entender de empresa. Você precisa entrar em aulas que vão te ensinar a ter empresa. Você precisa estar perto de pessoas que vão te ensinar a ter empresa. E isso não é ensinado em faculdade nenhuma. A mais próxima que tem é a administração, tá, gente, de empresas. E mesmo assim, a faculdade de administração é excelente. Tenho certeza que alguém formou administração aqui. Ela é excelente para formar empregados de empresas. Porque a faculdade de administração não te ensina a empreender, mas nem de perto, tá? Mas nem de perto. E aí, gente, desenhado esse cenário, como é que a gente resolve, então? Né? Porque, beleza, Júlia, você trouxe esse... Eu sou o Wagner, Peraí, esposo. Vou voltar que eu vou explicar sobre esse vídeo. O que é o objetivo aqui agora, gente? Antes de explicar para vocês o como nós vamos resolver todo esse problema, então vamos lá, vamos lembrar quem que é o inimigo? Governo, eu não estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando de governo, tá? Porque independente de quem estiver no governo, nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui na linha de frente. Eu trabalhei nos 2 tipos de governo, e nos 2 eu tive que trabalhar muito, tá? Nos 2 eu cresci, inclusive. Só que é o seguinte, o governo, ele é um inimigo do pequeno empresário, porque ele não olha para ele. O banco, principalmente com taxa de juros alta, eles não vão querer te emprestar dinheiro. Se você não tiver um imóvel para colocar de garantia, se você não tiver aplicação financeira, esquece, você não entra nem na porta do Itaú. Itaú não quer nem você lá dentro, ele vai te mandar para uma agência online, para alguém lá de São Paulo te atender pelo WhatsApp, porque nem na agência você pode entrar. Tá? Ou seja, como que a gente começa a resolver isso? Eu trouxe aqui um caso antes da gente explicar o como, eu já vou explicar o efeito do como. Tá? O efeito do como. E aí eu vou deixar aqui um cliente meu te explicar o que ele já conseguiu fazer com a gente aqui, e logo depois eu vou pro tablet desenhar os canais de aquisição para vocês e o gráfico da mentoria, tá? Aí nós vamos entrar direto no nosso conteúdo. Bora lá? Eu sou o Wagner, esposo da Bia, sócio proprietário das Óticas Biarro. E eu sou a Bia, proprietária e sócio, né, do meu esposo Wagner. Entre compras e venda, há mais de R$200 mil. Então isso é algo que talvez se nós não estivéssemos dentro do grupo, via permuta, a gente não teria feito. O que você compra na Via Permuta? Gente, nós já compramos de tudo. Cursos, entretenimento para as crianças, festas de aniversário. A gente já fez toda a área de festa, roupa, sapato. Esporte, natação. Posso dizer que todos os produtos que eu procuro, eu encontro. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho o que procurar dentro do grupo. Tem. O grupo é muito amplo. Porque o grupo é muito amplo, não é só dentro de Araxá. Hoje, de memória, que nós temos aqui em Uberaba, Uberlândia, Curitiba, Franca, Belo Horizonte, está bem grande. A gente já comprou e já vendeu para todas as filiais, né? Hoje, dentro da VP, que nós estamos aí aproximadamente 1 ano e meio, foram bastante negociações. E vale a pena estar aqui. Está valendo. Está valendo bastante. Está valendo a pena.
Hoje, igual a gente já falou, a gente já movimentou mais de R$200 mil. Não vou falar que nos arrependemos de não ter entrado anteriormente. Se tivesse entrado bem antes, essa movimentação teria sido bem maior. Porque dentro dessa movimentação que a gente está citando aqui, a gente teve vários negócios dentro da Via Permuta. Então, uma das coisas da Via Permuta que preza e prega muito, não é só dentro da Via Permuta. Porque a pessoa que chega aqui, que compra pelo Via Permuta dentro das óticas do BR, ela pode indicar um parente. Olha, eu tive nas óticas do BR, comprei por Via Permuta, nas óticas me atendeu muito bem. Não é só você comprar na Via Permuta, mas você indicar. Porque quem estava dentro veio, comprou e indicou para as pessoas de fora. Então, Via Permuta não é só questão de permutar, é questão de expansão e de trazer novos clientes além do Via Permuta. Quem tá de fora da Via Permuta, ele está deixando de expandir a empresa dele através do conhecimento, do network, do relacionamento. Quando a pessoa me pergunta o que você acha da Via Permuta, eu falo assim, é um campo de negócio. A Via Permuta traz essa facilidade, agilidade, expansão da empresa. E com isso, a Via Permuta fez com que a gente crescesse bastante. Estamos aqui firmes e indica para todo mundo. Porque a Via Permuta, de certa forma, te faz participar de mais vendas, de mais eventos, de mais network. Te faz a sua empresa crescer. É muito interessante. Agora chegou a hora, né, de explicar para vocês o que a Óticas BR entendeu, que talvez tenha gente que esteja aqui e ainda não sabe o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar para vocês. Eu gosto de desenhar, né, que dá mais didático aqui. Deixa eu só compartilhar a tela do meu tablet com vocês. E aí fica mais fácil. Só me fala se vocês estão enxergando aí o tablet. Transferir chamada para cá. Estão enxergando, mas estão enxergando ele bloqueado, né? Beleza. Vou mostrar. Galera, é o seguinte. Nós vamos falar agora, então, parte de conteúdo. Nós vamos falar de canal de aquisição. Então, eu já expliquei para vocês que canal de aquisição é a fonte onde um cliente feliz entra para dentro de um que a gente chama de funil de vendas, tá? Então, eu vou ter esse cliente entrando aqui, esse outro clientinho entrando aqui. Vocês vão ver que eu sou bom de desenho, viu, gente? É porque uma hora dessa da noite eu tenho que fazer alguma coisa para vocês prestar atenção, né? O desenho aqui é o ponto alto da aula. Eu fiquei treinando esses desenhos aqui hoje à tarde para desenhar melhor aqui para vocês entenderem, tá? Mas aqui é o seguinte, esse canal de aquisição aqui, ó, esse canal aqui é a indicação, tá? Vou até escrever ele aqui embaixo. O canal de aquisição aqui é o indicação espontânea. O cliente gosta de você e te indicou, né? Aquele outro ali, esse aqui, ó, veio da porta da loja. Porta da loja, você que tem loja física, né? Tava passando na rua e entrou. Esse outro cliente aqui, ele veio do Instagram. Ele foi lá, te viu no Instagram, gostou, ele chegou aqui, entrou no seu funil aqui. E esse outro cliente aqui, ele veio de influencer. Você contratou uma blogueira. Você contratou um influencer, esse influencer colocou um cliente para você aqui. Ele vai entrar no seu funil free, você vai começar a abordar ele, vai deixar ele morno, até que ele fique quente para te comprar. Né? E aqui no final, o que é o esperado? Que parte desses clientes que todos os seus canais de aquisição geraram, eles gerem um dinheiro no seu caixa. E aqui, gente, é da maneira mais simples para vocês entenderem. Porque hoje, o que é a minha função nas minhas empresas? É validar canais de aquisição, ampliar e achar novos. Achar novos, validar, otimizar. Nós vamos falar dessas palavras, vocês guardam ela aí. Então, eu tenho que descobrir um canal de aquisição, tipo o Pedro Álvares Cabral. Depois eu tenho que validar ele. Depois eu tenho que otimizar ele. Depois eu tenho que escalar ele. E depois eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho certeza que a maioria aqui não faz. E já eu explico para vocês o que vocês têm que fazer. Então, gente, coloquei muitos clientes no meu funil de venda. Se eu coloquei 100 clientes aqui em cima, se eu for pegar minha taxa de conversão hoje, que está na casa aí de 20%, né, de quem faz reunião, a gente tem aqui, isso aqui é estatística real, tá, gente? Estou abrindo meus números para vocês. A cada 100 clientes que entram no meu canal de aquisição, eu vou conseguir marcar aqui 20 reuniões, tá? 20 reuniões para fazer a apresentação do meu produto. Dessas 20 reuniões aqui, nós vamos fechar coisa de 20% delas. Vai dar 4 contratos, né? Se eu não fiz conta errada. Se eu fiz conta errada, vocês me corrigem aí, tá? Mas a cada 100 pessoas que entram no meu funil, de vários canais de aquisição, nós vamos gerar 20 reuniões e vamos fechar 4 contratos. E aqui, gente, existe algo que eu vou ensinar para vocês sobre canal de aquisição. Vocês vão sair daqui, pode pesquisar no GPT, pode lá, se for da Via Permuta, pode solicitar lá para a gente fazer mais aulas sobre isso, porque a minha missão esse ano é acrescentar mais um monte de curso lá na Universidade de VP, para quem já é meu cliente,
é uma faculdade corporativa interna nossa aqui, e eu vou colocar várias formas lá para vocês conseguirem ter mais canais de aquisição. Mas, Júlio, você falou 5 coisas que eu queria entender melhor. Por quê? Porque eu tenho, não sei se vocês vão lembrar da matemática, né? Eu vou desenhar um gráfico aqui de x e y aqui, ó. Desenhar um gráfico para vocês aqui. E esse gráfico é o seguinte. Aqui, ó, é o tempo que demora para executar uma estratégia de venda e aqui é o dinheiro que você ganha com ela. Até aqui tá fácil de entender, né? Então, quanto mais para lá, mais tempo, quanto mais para cima, mais dinheiro eu ganho na minha empresa. E seja empresa de prestação de serviço, seja restaurante, gente, isso aqui serve para tudo. Tá? Para tudo. Hoje essa aula aqui, ela serve para qualquer perfil de cliente que esteja no mercado, tá? Nós vamos pegar nosso primeiro canal de aquisição, que foi o quê? Indicação. Né? Vamos começar na porta de loja? Tá? Porque porta de loja tem uma coisa interessante, que acontece com todo mundo. Acontece um pico de receita, e depois essa receita cai e estabiliza. Eu acho que eu fui muito injusto aqui. Vamos colocar ele estabilizando aqui assim. Tá? O que significa? Aqui tem um pico de vendas de porta de loja. Você sabe o que foi esse pico de vendas aqui? Esse pico de vendas aqui foi inauguração. Porque inauguração de loja sempre dá bom em faturamento, né? A pessoa, inclusive, começa a superestimar as coisas depois que inaugura. Por quê? Porque aqui tem um efeito estudado por Robert Cialdini, né? Que chama efeito novidade. E efeito novidade leva a gente para a loja. Só que o que acontece? Pelo menos é o que se espera, né, Sueli? O que acontece? Depois que você tá na porta de loja, nossa, e agora? Gente do céu, eu preciso de ter outra fonte de cliente para trazer cliente para minha loja. Eu vou fazer aqui uma estratégia de indicação aqui, eu vou receber indicação, porque teve gente que comprou de mim, e aí a indicação deu um bom resultado aqui e estabilizou também. Beleza. Nossa, Julia, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer marketing, eu vou gravar umas dancinhas na internet e vou colocar tráfego pago. E aí eu vou começar a fazer tráfego pago aqui, ó. E aí eu vou dar um pico aqui, e aqui nós estamos falando de Instagram. Nossa, que letra boa, hein, gente? Instagram. O que vai acontecer com o Instagram? Vai cair também. No meio dessa doideira aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Eita, fiz bagunça aqui no meu gráfico, peraí. Vou ampliar ele um pouquinho aqui, que eu quero colocar quatro fontes aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Depois eu pedi pro marketing, aí eu não sei, eu tô achando que para profissionalizar isso aqui eu tenho que programar esses desenhos antes. Mas é porque desenhando aqui você prende mais atenção. Então, gente, ó, próxima alternativa aqui, vou colocar de azul. Opa, vou colocar com uma cor diferente. Azulzinho. Ó, pico de vendas caiu. O que é esse pico de vendas aqui? O influencer contratou uma blogueira aqui. E eu coloquei os 4 canais de vendas aqui para vocês entenderem sobre eles, ó, os influencers. O que aconteceu, gente? Se esse faturamento aqui, vamos pôr que ele para uns vai ser 50 mil, para outros vai ser 100 mil, para outros vão ser 20 mil, depende do porte da sua empresa. Mas aqui acontece o que a gente chama no empreendedorismo de platô de faturamento. Por que dá platô? Porque eu nunca consigo fazer uma estratégia perdurar performando, até porque, gente, é natural que as estratégias elas parem de performar depois de um tempo. É natural, tá? Só que é o seguinte, tem algo que você tem que fazer aqui para isso aqui parar de acontecer. Por quê? Quando que você vai sair desse platô aqui continuando assim? Aí você contrata uma agência de marketing, faz um pico de faturamento e depois para. Quando faz? Né? E aí, o que eu vou ensinar para vocês aqui, que é a tal da mentoria lá que eu paguei os 18 mil reais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem 5 etapas para que vocês tenham um faturamento mais constante, sem depender de porta, sem depender de eleição, sem depender de indicação. Então, nós vamos falar de constante. Então, para você ter faturamento constante, dinheiro no seu caixa, não preocupar com os boletos que você tem que pagar o mês que vem. Nós precisamos de 5 etapas muito claras e definidas para a gente ter esse processo aqui bem validado. Vamos lá. Quais são as 5 etapas? A primeira eu já falei para vocês lá, é a descoberta. É quando você descobre que existe algo para você validar. Tem gente que está sabendo da via permuta, já ouviu falar, mas está sabendo hoje como estratégia de negócio hoje. Está descobrindo algo. E aí depois que você descobre algo, é o suficiente? Não. Aposto que tem gente aqui que pensou no Uber, né? Pensou no Uber antes do Uber existir. Tem gente aqui na reunião que, inclusive, vai conversar com o primo e fala assim, cara, sabe o Uber? Eu tinha pensado nele, cara. Rapaz, eu tinha pensado no Uber e as foram executadas, né? Ou seja, você ter uma ideia e descobrir algo vale alguma coisa? Cara, só descobrir não vale nada. A gente precisa descobrir e logo em seguida, o mais rápido possível, validar. Então, depois da descoberta, vem a validação. Depois da validação, vem a otimização. Aqui é onde a maioria dos empresários erram, tá? Por quê? Porque depois da otimização, nós vamos escalar a estratégia.
E depois de escalar, nós vamos virar um processo. Eu vou definir um dono, uma planilha, alguém para acompanhar, e aí você vai conseguir delegar coisas para que você consiga ir para o próximo passo empresarial que você faz. Então, gente, eu estou desenhando aqui para vocês o script que eu estou seguindo, meus 10 anos que eu estou empreendendo, para a gente conseguir ter tempo de levar os filhos na escola, poder tirar umas férias de vez em quando e não ficar preocupando de ter dinheiro para pagar os boletos todos os meses. Então agora eu vou desenhar para vocês como que isso funciona, tá? Como que isso funciona? Descobrir. O que acontece na descoberta? Na descoberta você vai gastar pouco dinheiro, até porque você tem pouco, e vai gastar pouco tempo. Por quê? Porque você está gastando muito tempo vendendo, né? Vendendo, correndo atrás, dos seus corre. Até trocar a lâmpada você que troca na empresa. Por quê? Porque, cara, você não tem tempo, né? Acho que a sensação de falta de tempo aqui deve ser não, né? E aí, gente, depois que eu descobrir com pouco tempo e pouco dinheiro, eu vou validar com pouco dinheiro e mais ou menos tempo. Eu não preciso investir muito tempo. Mas vocês concordam que para executar e validar uma coisa, vocês vão ter que demandar tempo para validar? E é isso que nós vamos fazer. Pouco dinheiro, mais ou menos tempo. E aí na otimização, você vai continuar essa brincadeira aqui. Na otimização, você vai gastar pouco dinheiro e vai investir mais tempo. Por quê? Pô, vou estudar meu público, eu vou entender para quem que eu vendo, eu vou entender a lógica que está por trás da minha empresa e eu vou dedicar tempo para fazer mais. O que é a otimização? Trocando em português claro aqui. Otimização é fazer mais com o mesmo tanto. Pô, se eu fazia 10 reuniões e fechava uma venda, o que eu tenho que fazer no meu processo para fazer 10 reuniões e fechar 2? Quanto que eu gastei de dinheiro para fazer isso? Nada, porque eu já estou usando as mesmas 10 reuniões. Então isso é otimização. E aí depois, gente, que vem a mágica acontecendo aqui das grandes empresas que eu conheço, né? Porque depois que eu otimizei, validei, aí é hora de você aumentar investimento de dinheiro e gastar muito tempo. Por quê? Porque agora é a hora que você coloca dinheiro na máquina de vendas que você aprendeu a criar. Tá? Você criou uma máquina de imprimir dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar mais papel e comprar mais máquina e gastar tempo, porque você descobriu algo, validou, otimizou e escalou. E, gente, tem muita gente que eu conheço que abre um negócio, tem uma ideia, vou abrir um açaí, vou abrir uma barbearia, e ele descobre a ideia e já quer escalar logo de cara. Aí vai lá, pega um empréstimo com a sogra dele, né, aposentado INSS, aí pega o dinheiro com a sogra e já taca o dinheiro na empresa para ele escalar um negócio que ele nem sequer validou. Ele tá abrindo uma coisa porque ouviu falar que é bom, ou que ele gosta daquilo, né? Nós temos uma colaboradora que é incrível, né? Que ela adorava comer pizza. A Camila adorava comer pizza. Aí ela teve a brilhante ideia de abrir uma pizzaria. Olha que ideia boa, né? Ela abriu uma pizzaria, o que aconteceu? Quebrou feio. Pegou o empréstimo e quebrou. Porque uma coisa é eu gostar de comer pizza, outra coisa é eu ser o dono da pizzaria. São processos completamente diferentes. E aí, depois que eu escalo, eu tenho que fazer virar um processo. O que é esse processo? É eu ter um dono, ter uma planilha, ou um relatório, e ter que prestar contas, né? Prestar contas. Hoje na minha empresa eu tenho vários setores. Eu tenho que pedir contas, né? Prestar contas e pedir contas ali de todos esses setores para eles funcionarem. A pergunta que não quer calar, Júlio, o que isso tem a ver com esse bendito desse gráfico que você fez aqui em cima? Vou explicar. Talvez aqui esteja o grande gargalo da sua empresa e eu vou ensinar para vocês como que vocês vão abrir canais de aquisição. A aula hoje é densa, tá? Espero que vocês estejam... Aliás, deixa eu perguntar, vocês estão acompanhando aí? Tá tranquilo? Me escreve no chat aí, tá acompanhando? Tá dando para entender? A Paulina falou que tá acompanhando. Tá beleza? Tá acompanhando? Tá, Vilma? Que bom. Qualquer coisa vocês me falam aqui, tá? Por quê? Porque agora nós vamos começar a destrinchar isso aqui. Acho que a base tá feita aqui do que eu preciso fazer. Agora eu vou desenhar um gráfico mais capricho aqui, tá? O que é esse gráfico? Eu vou repetir aquele gráfico lá de cima, tá? Eu falei que ia ser mais caprichado, agora eu tô apertado aqui, né? Aqui é tempo, aqui é dinheiro, tá? Que bom que vocês estão acompanhando. A primeira estratégia foi o efeito novidade, lembra? A loja que inaugurou. O que eu quero? Ela vai começar a fazer isso aqui? Não vai. Por quê? Porque eu vou criar uma estratégia aqui, ó, que eu vou ter vários momentos de efeito novidade. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês aqui. A dona da loja pegou uma lista de clientes dela que foi na inauguração e ela olhou no CRM dela, ou na planilha dela, quais foram as roupas que ela comprou, ou seja, o tamanho, o gosto dela e tudo. E ela simplesmente resolve fazer uma ligação para essas clientes depois de 2 meses. E aí eu vou ligar para uma cliente minha, doutora Cris, lá do Rio de Janeiro, e falo: oi, doutora Cris, tudo bem? Deixa eu te falar. Acabei de chegar de São Paulo e eu trouxe peças aqui que tem tudo a ver com você. Inclusive, eu olhei para ela, tinha seu nome. O que você fez? Criou outro efeito novidade, não criou? Aí você vai fazer, daqui 2 meses você liga para ela de novo.
E aí, todos os dias, uma vendedora dessa loja de roupas tem que criar um processo de criar vários efeitos, novidades aqui. Até que vai chegar um ponto que, naturalmente, pode ser que essa estratégia até pare de funcionar um pouquinho, mas vamos partir do pressuposto que ela vai perenizar com esse faturamento X aqui, ó. E aí, depois que você fez isso, o que você fez com isso aqui? Primeiro, você descobriu, ó, efeito novidade. Acabei de contar uma estratégia para vocês. Vou validar, vou ligar para os clientes que me compraram 2 meses atrás, falar que eu tenho que eu lembrei dela com umas roupas aqui, que é novidade, chegou no estoque agora. Tá? Nossa. Espera aí que tem alguém com áudio Esmeralda, deixa eu desativar. Pronto. Então, gente, validei, otimizei. Pô, dá pra, em vez de ligar de 2 em 2 meses, vamos ligar todo mês? Vamos ligar todo mês? A mesma cliente vamos ligar todo mês? Quem sabe eu não converto mais. E aí depois eu vou escalar, eu vou dar um jeito de usar, sei lá, alguma estratégia diferente para fazer isso com pessoas que não são meus clientes ainda. Sei lá como, gente. Isso aqui não é nem para entrar nesse mérito. Mas o fato é, depois que você fez isso tudo, vai virar um processo e seu gráfico de receita vai ficar assim. Aí o que você vai fazer? Você é uma pessoa inteligente, tá estudando comigo, tá lá na Universidade VP, tá na Via Permuta, e fala assim, cara, agora eu vou pegar e vou usar aquela ideia de indicação, de programa de indicações. Por quê? Porque eu sei que a indicação, ela começa a dar um resultadinho aqui, aí eu dou um pico de vendas aqui, ó, e eu quero que esse faturamento ele fique mais perene. Então aqui eu crio um programa de indicação. Por quê? Porque um programa de indicação, um cashback, ou um pedido mesmo formal, hoje na minha empresa pedir indicação é processo, gente. Quem é meu cliente que sabe, a gente pede indicação como processo. Por quê? Porque a indicação funciona, inclusive a conversão da indicação é maior, porque o seu amigo, o seu coleguinho, o seu parceiro tá validando aquilo que ele gosta. Até porque no grupo da família, sempre que tem cerveja mais barata, tem um tio seu lá que fala, ó, tem cerveja mais barata aqui, bora lá, gasolina, né? Não, aposto tal, tá com a gasolina mais barata. Por quê? Porque a gente indica por natureza. Eu brinco aqui que no grupo da escola dos meus filhos, se chegar uma mãe lá e quiser causar o caos no grupo lá, ela fala assim, gente, me indica um pediatra. Aí vem outra mãe e fala, vai no doutor tal. Eu tô falando, não gosto dele não, minha filha não adaptou com ele de jeito nenhum, nem olhou minha filha direito, vai no doutor tal. Aí você vai olhar, é o dia todo as mães indicando o pediatra, que ela é apaixonada, que é o pediatra de quem? Dos filhos dela. Por quê? Porque as pessoas indicam por natureza. A pergunta que não quer calar, você que é meu cliente ou não, né? Você já tem um programa de indicação na sua empresa? Por quê? Perenizou um faturamento num segundo processo, e eu criei um processo aqui, criei um dono, escalei, tudo bonitinho, nós já entendemos isso aqui, né? E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Instagram, porque, pô, eu tô querendo crescer, eu não quero ficar escravo da minha empresa, então agora eu vou contratar aqui uma agência e vou dar resultado, e vou aprender a fazer, e vou aprender a gravar vídeo. Olha seu faturamento onde já tá. Por quê? Porque você aprendeu algo que é profissionalizar os seus canais de venda. E, gente, eu poderia ficar o resto da noite desenhando esse gráfico aqui. A diferença é simples. Naquele outro gráfico, o faturamento seu estava aqui, e nesse gráfico aqui, se eu fosse continuar desenhando, vocês imaginam onde que ele ia parar, né? Porque seu faturamento tá aqui, ó. Qual empresa que vocês querem ter, de baixo ou de cima? A pergunta que não quer calar, você tem se preocupado em abrir canais de aquisição? Por quê? Porque essa tem que ser uma preocupação constante. Como que faz para receber mais indicação? Como que faz para o meu produto influenciar outras pessoas? E aí, gente, talvez agora nós vamos entrar na maior estratégia que eu conheço. Talvez não. Tem gente que vai falar pra mim assim, né? Ah, não, Júlio, você vai falar isso agora porque você é o dono da Via Permuta, por isso que você vai falar isso agora. Não, gente. Na verdade, eu sou o dono da Via Permuta por causa disso. Eu vi várias empresas quebrarem lá na Caixa Econômica Federal por falta de direcionamento, por falta de networking. Eu vi, gente, vou contar um caso aqui, não vou falar nome, porque a gente vai que a pessoa vai assistir essa aula depois, né? Mas eu emprestei para uma pessoa R$100 mil a 0,94 de taxa de juros em 40 meses, a prestação era 3 e pouquinho, a linha de crédito era a operação 734, girocaixa fácil, que eu liberei na conta dele, com faturamento de R$20 mil por mês. Ele me mandou o extrato do Simples, R$20 mil por mês, eu liberei 100 mil na conta dele. E ele ficou felizão, cara. Falei, nossa, ajudei esse cara, né? Que ele é um empreendedor, ele é visionário, ele vai contratar gente, ele vai crescer a empresa dele. Sabe o que ele fez com esses 100 mil, gente? Ele foi lá e comprou uma Hilux. Usada pra piorar ainda, porque 100 mil você não comprava uma Hilux nova, né? Aí ele comprou uma Hilux. O que ele fez com essa Hilux? Ele não lembrou que tinha que pagar o diesel, ele não lembrou que tinha que pagar o seguro, ele não lembrou ele não lembrou nada, né? Conclusão, deu 2 meses, ele quebrou, ele teve que fechar a empresa dele. Porque tem gente que é tão mal direcionada que se pegar dinheiro, quebra. Pior do que se não tivesse o dinheiro. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a investir em lugar nenhum. Vocês vão precisar de ajuda pra fazer isso. E se eu chegar pra você hoje, eu falo isso nos nossos eventos da Via Permuta, de vez em quando eu faço essa pergunta. Falei, o que tá faltando nessa empresa? Aí o cara levanta a mão, o último foi o Kaique. O Kaique levantou a mão e falou assim, Júlio, eu preciso de dinheiro.
Falei, Kaique, beleza, arrumei um investidor aqui, tem R$1 milhão e você precisa gastar ele amanhã, onde você vai pôr? Aí bugou, né? Falou assim, não sei. Aí você me pegou de surpresa, como assim R$1 milhão? Falei, porque na verdade você tá achando que tá te faltando dinheiro, mas não te falta dinheiro. Tá te faltando direcionamento. E aí, gente, eu vou dar um direcionamento para vocês aqui que é incrível e funciona. Mais de 4.500 empresas, que é o seguinte, existem canais de aquisição que a Via Permuta vai abrir por você, tá? Então, hoje, se tem uma coisa que vocês têm que sair daqui com a missão é de abrir canais de aquisição. Porque se você não fizer isso, você vai depender de movimento da rua, você vai depender do seu sobrinho no Instagram, você vai depender de indicação passiva, e, na verdade, ninguém está sobrevivendo no mercado, ainda mais em 2026. Eu não quero te assustar, mas se você não se preocupar em abrir canais de aquisição esse ano, pode ser que no final do ano você não tenha empresa mais. Por quê? Porque vai ser necessário para a gente sobreviver esse cenário aqui. E aí, gente, quais são os canais que a Via Permuta te ajuda a abrir e que é, para mim, a estratégia mais inteligente? O primeiro é a vitrine. Por quê? Porque você vai ter uma vitrine nacional para comprar e vender seus produtos. E lá as pessoas vão te conhecer. Te conhecer da melhor forma, através do seu atendimento. Porque tem gente que vai para grupo de network e acha que networking vai salvar ela, mas ela é tão ruim de relacionamento. Inclusive, eu ouvi hoje um feedback de cliente. Via Permuta, para mim, não funcionou muito bem, não, Júlio. Sabe por quê? Eu tenho muita resistência de conhecer gente nova. eu tenho muita resistência. Esse negócio de Via Permuta não funcionou pra mim. Eu falei, não, mas não vai funcionar nem aqui, nem na China. Por quê? Porque se uma coisa que a Via Permuta faz é você conhecer gente. Se você tem restrição pra conversar com gente e conhecer gente, como é que você conversa com seu cliente lá na linha de frente? Como é que você vai abordar uma pessoa pra vender seu produto, seu serviço? Então, gente, o primeiro canal que a gente tem na Via Permuta é a vitrine, ela é nacional. Hoje um associado da Suelen, lá de Ribeirão Preto, coloca uma oferta de vitrine lá em Ribeirão Preto, meu associado de Uberaba enxerga e compra. Sabe qual que é uma empresa de vitrine que cobra de 30% a 40% de comissão só para colocar a empresa numa vitrine? Pensa na vitrine, viu, gente? Quem tem restaurante aqui sabe, tem uma vitrine que o restaurante não pode ficar de fora. Você sabe o nome dela? iFood. Vou colocar até de vermelhinho. Ó. Por quê? Porque é uma vitrine. O dono do restaurante não ganha R$1, pelo contrário, ele paga para vender no iFood. Tá? E o que é pior, a vitrine é local, né, Sueli? Ou seja, o iFood ainda tá para trás na Via Permuta, é verdade. Só que é o seguinte... Eu converso com o dono de restaurante e falo, Júlia, a cada R$100 que eu vendo um sanduíche, R$40 fica pro dono do iFood. Esse cara não tem nem funcionário, ele não tem restaurante, ele não tem que comprar gás, ele não tem problema trabalhista, ou seja, ele tem 40% de margem líquida do meu produto só porque ele vendeu. E, cara, por que ele não sai desse negócio, então? Por que ele não sai desse negócio? Por quê? Porque é uma vitrine, é um canal de aquisição, vocês concordam? Se eu comer um hambúrguer de uma pessoa e depois eu for competente, eu consigo levar ela pro WhatsApp, eu não preciso pagar a comissão pro iFood se eu conseguir vender pelo WhatsApp? Se eu conseguir fazer uma estratégia para não depender do iFood, igual médico, eu tenho muito amigo médico. Eu tenho amigo médico que mete um pau no convênio. Cara, convênio paga muito pouco, é R$30 por consulta. Eu falei, sai do convênio, ué. Vai vender particular, por que não vende? Porque não sabe vender. Aí fica refém do convênio, né? Então, gente, eu tô desenhando um cenário para médicos, mas isso aqui acontece com qualquer empreendedor. Você precisa ter vitrine, tá? Vocês estão falando aí de tênis de Governador Valadares, eu nem tô lendo aí, viu, gente? Agora é meu leio que vocês estão escrevendo aí. Ó, segundo canal de aquisição que a Via Permuta vai abrir para você, networking, indicação. Melhor networking que existe, que eu conheço, de todos os grupos que eu já frequentei, já fui presidente, inclusive, de grupo de networking, é o network através do seu produto e serviço. O que é isso, Júlio? É simples. Se eu vou comprar um serviço da Suelen, que é consultora, né? E ela me atende super bem e faz eu ganhar dinheiro. Existe network mais poderoso do que esse? Você entregar o que você promete? Você tratar bem um cliente seu? Existe network mais poderoso do que esse? Eu não conheço. Tem gente que acha que cartãozinho e network vai salvar. Não vai. O que vai salvar é seu produto, sua qualidade e seu atendimento. Só que a Via Permuta é networking com o seu produto. Isso aqui, gente, é um baita de um canal de aquisição. Maravilhoso, inclusive. Júlio, mas é só esse canal de aquisição que a Via Permuta para mim? Não, tem venda direta também. Se tiver associado meu aí que estiver vendo eu falar isso aqui que eu tô falando alguma mentira, pode me desmentir ao vivo aí. Por quê? Porque você tem uma gerente. Essa gerente, ela faz vendas e compras por você. É quase que uma funcionária da sua empresa. Ou seja, tem um setor de sucesso do cliente que a gente chama aqui carinhosamente CS, que é uma termo em inglês, né? Que ela faz venda direta para você. E é outro canal de aquisição. Tá? Você vai conversar com a sua gerente, ela vai te fazer venda e compra lá. Já abri 3 canais de aquisição novo com a Via Permuta, mas tem um quarto. As lives. Nós ainda temos live que o nosso time faz para os nossos associados para eles venderem nessa live. E por último, o que eu mais gosto, inclusive, que é o influencer. Vocês sabiam, gente, que as grandes marcas, hoje eu sou influenciador, vocês sabiam?
Inclusive, eu tenho que postar um vídeo lá, viu, Juan? Eu tenho que postar um vídeo da marca até dia 30 pra eu continuar na minha campanha lá. Eu virei influenciador dessas camisetas aqui, ó, da Mínimo. Os caras viram que eu era um excelente cliente. Minhas roupas praticamente que eu uso pra gravar é tudo Mínimo. Eu sou um cliente excelente. Eles foram no meu Instagram, viram que eu tinha lá meus poucos mil seguidores lá. Eu tenho 30 mil seguidores. Ou seja, eu sou um influenciador muito pebinha, né, gente? Muito fraco, pouca gente lá. Não tem milhões de seguidores, tá? Mas é o seguinte, se eu te contar que o meu Instagram converte muito mais do que os Instagram dos influenciadores grandes. Por quê? Porque eu não sou influenciador. Porque eu não vou ficar fazendo pela comissão, eu sou o usuário da marca. Então vocês têm noção qual que é o grande poder que vocês estão perdendo, que é o quê? E se um outro empresário comprasse o que você vende e postasse nos stories dele? E se um outro empresário gostasse do que você faz e começasse a indicar para os funcionários dele? E se um outro empresário virasse um vendedor do seu produto sem pagar R$1 de comissão? Porque é isso que acontece. Você está contratando 4.500 influenciadores que são influentes por natureza, ou vocês não sabiam que a sociedade respeita o empresário de uma maneira diferente? E aí no hotel, entra no hotel e fala assim, profissão, você fala assim, empresário, a pessoa até te olha assim, né? Fala, né? Empresário, né? Por quê? Porque a pessoa te respeita diferente. Então, gente, a Via Permuta vai abrir no mínimo, tá? 5 novos canais de aquisição para você. E o que é mais doido, isso aqui nem é o grande benefício da Via Permuta, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu escolhi falar para vocês hoje. Porque o grande benefício da Via Permuta é você pegar a coisa que tá te sobrando, coisa que você não tá conseguindo vender em dinheiro, transformar em crédito e usar esse crédito para comprar coisas que você esteja precisando. Tá? A Via Permuta tem uma moeda interna, meus clientes já estão mais sabendo disso, né? E essa moeda interna você compra coisas na rede. Você vende, gera crédito, compra e debita na sua conta. Tá? Então, gente, o que acontece? Eu chego a considerar a Via Permuta uma estratégia muito bem sucedida de marketing. E aí eu vou fazer uma conta simples para vocês aqui. Uma conta simples mesmo para a gente ver se entende o valor do que eu vou te vender aqui agora, né? Você entender e conseguir executar esse plano que nós estamos desenhando aqui comigo. Inclusive, depois eu imagino que eu vou compartilhar esse material com vocês lá no grupo. Vocês fiquem de olho lá, tá? O que é o plano, gente? O plano é o seguinte. Vamos contratar uma agência de marketing, então, para gerar vendas para mim? Porque marketing é uma coisa, gente, que vocês não podem abrir mão. Júlio, mas você falou que não é para contratar. Eu falei que não é para você contratar de qualquer jeito, em qualquer lugar e pagando em dinheiro. Isso que eu falei. Né? Por quê? Porque marketing é muito importante. Você precisa fazer. Inclusive, hoje nosso time de marketing é todo interno. É tudo internalizado. Né? Me conta aí, vocês estão pagando marketing na empresa de vocês? Quanto vocês estão pagando de marketing por mês? Escreve para mim um valor aí para mim, só para eu saber. Quanto vocês estão pagando para marketing entre profissionais, impulsionamento? O que vocês estão pagando aí hoje na faixa de quanto? Escreve para mim, só para eu saber. Quanto eu tomo água? A Fran paga R$900. Bom, hein, Fran? Preço bom, hein? O Diego, R$800. Isso é entre tudo que vocês estão impulsionando e profissionais, né? Ou só impulsionamento? Escreve para mim, só para eu saber a lógica aqui. R$700 a Margarete. O que mais, gente? Quero mais informações aí. Quanto vocês estão pagando de marketing hoje? Gente, cadê o negócio aqui? Parou de funcionar. Pera aí. 1.000 de impulsionamento, Vinícius. Beleza, Vinícius. Pera aí que eu vou... agora foi. Profissional e tráfego pago, Fran, beleza. Deixa eu falar para vocês. Hoje... E a pergunta que não quer calar, tá dando resultado, gente, isso que vocês estão pagando? Vocês estão gostando? Tá legal? Tá voltando o dinheiro que vocês estão colocando? Vocês estão sentindo que esse dinheiro tá voltando, sim ou não? Porque essa é a grande pergunta. Eu coloco em marketing, se tiver voltando dinheiro, eu coloco infinito. Se eu coloco R$1, volta 10, vou colocar orçamento infinito lá. Né? E o que acontece? Como que nós vamos desenhar uma lógica para vocês aqui? Eu vou colocar, gente, que você vai investir numa agência que vai entregar o que promete, tá? E impulsionamento, impulsionamento e agência, impulsionamento. Eu vou colocar aqui que vocês vão investir uma média de R$1.500, tá? Júlio, por que 1.500? Profissional e tráfego pago. A Fran falou assim, para mim antes era só por indicação, hoje 80% vem do Instagram. Beleza, o Rafael, 1.000 de sistema, disparo e tráfego pago em 370. Então, beleza. Tá mais ou menos 1.370, né, Rafa? Então, cara, o que acontece? Eu vou colocar aqui um padrão vou fazer um desafio. Se você tá pagando 800, 900 reais e tá voltando dinheiro, dobra logo isso. Coloca o dobro. Porque, em tese, se você colocar o dobro, vai vir o dobro de clientes. Não, Júlio, eu não tenho nem capacidade de atender mais cliente. Então, nós vamos precisar treinar alguém que tá precisando trabalhar. Porque senão você vai ficar escravo da sua empresa o resto da vida. Então, vamos partir do pressuposto que esses 900 reais tá entregando, sobe para 1.500, então. Tá? Porque se tá entregando, não é fácil colocar mais dinheiro. Né? Júlio, não tá entregando. O que é a grande lógica, gente? E aí não é porque eu tô aqui para explicar para vocês do Via Permuta e grande estratégia por trás, não.
É porque eu já contratei em Uberaba mais de 10 agências de marketing, dos mais variados valores que vocês pensarem. Dessas 10 agências de marketing que eu contratei, nenhuma me deu o resultado que eu queria. Nenhuma me deu segurança de eu colocar 5 mil reais e voltar a 20. Nenhuma me deu. Então, conclusão, eu fingia que pagava eles e eles fingiam que me dava resultado. E tava todo mundo se enganando. Porque é isso que está acontecendo no mercado. A gente acha que está investindo em marketing, mas não está. Então, o que eu queria? Eu queria R$ 1.500 entre a agência e impulsionamento e você honesto, gente. Eu ainda tenho dúvida se essa agência vai entregar. Porque a agência que entrega hoje vai te cobrar 3, 4, 5, 6 mil reais por mês para te entregar algo de valor mesmo. Mas vamos supor que você vai ter R$ 1.500. Eu vou fazer uma conta com vocês aqui. A pergunta que não quer calar. Se eu investir 1.500 por mês em marketing, é certeza que esse dinheiro vai voltar? Vocês têm certeza que volta? Coloquei R$ 1.500, vai voltar pelo menos os 1.500, Ju. Não, você vai apostar que volta. Apostar que volta. E na Via Permuta, como que isso funciona? A Via Permuta é simples. A Via Permuta hoje, já vou falar para vocês aqui coisas internas que eu não falo para ninguém, assim, geralmente tem que entrar na reunião com o meu time para saber isso aqui. Mas já que você tá comigo aqui até agora, e geralmente vai sobrando no final só os fortes, né? Só os fortes vai ficando no final, então eu vou deixando a informação de ouro pro final. A Via Permuta hoje, gente, você vai pagar 12 vezes de R$ 360 como taxa de anuidade, tá? Então, ou seja, é R$ 360 por mês para você participar do nosso grupo, dos nossos canais de aquisição, dos nossos treinamentos, de tudo que a gente tem lá. Então, você vai ter R$ 360. Vocês concordam comigo que se eu tivesse disposto a investir 1.500 e eu investir 360, daria para a gente fazer a seguinte conta. A seguinte conta, ó, 1.500 reais vezes 12, vocês concordam que aqui eu investiria em marketing 18 mil reais por ano? Ou seja, certeza que esse dinheiro volta, Júlio? Não. Eu espero que volte, mas não é certeza. A pergunta que não quer calar, e se eu investir esses mesmos 18 mil pagando entre anuidade e comissionamento por Via Permuta? E, gente, olha que interessante. Só paga comissionamento para Via Permuta se tiver feito negócio. Se você entrou, não fez negócio, não paga comissão. Inclusive, a comissão é bem mais barata que o iFood, tá? O iFood é 40% lá. A Via Permuta te cobra só 13%, tá? 13% na compra e venda. Ou seja, para você transacionar na plataforma, você paga só 13% para você transacionar aqui dentro. Ou seja, paguei 13% de comissão, eu comprei e vendi lá dentro esse dinheiro que eu gerei lá. Estou partindo do pressuposto que tudo que você vender, você vai comprar, tá? E aí eu fiz uma regra de 3, gente. Eu ainda brinquei no vídeo lá no começo, né? Para quem não fugiu da escola, é só fazer uma regra de 3. Tá? Por quê? Porque é simples fazer essa conta. Quer dizer que eu vou investir, então, 360 vezes 12, isso aqui vai dar 4.320 por ano. Se eu tirar isso aqui de 18, que é o valor que eu estou disposto a investir em marketing para crescer, inclusive, se eu fosse você, estaria investindo mais em marketing se estiver dando resultado, tá? Mas vai sobrar quanto aqui para eu consumir? Vai sobrar 13.680. Aí eu vou fazer uma regra de 3. 13 mil eu vou pagar de comissão para o Via Permuta. Quanto que vai me gerar de negócio? Vou pegar 13.680 e vou fingir que ele é 13% de comissão e vou colocar 100% aqui, X, regra de 3, continha aqui. Quanto será que a Via Permuta vai gerar para mim? A Via Permuta vai gerar 105,230. Só que isso aqui, gente, é de compra e venda, tá? Compra e venda. Por quê? Mais importante, gente, do que você ganhar mais dinheiro é você economizar dinheiro. Qual que é a margem da sua empresa hoje? Ah, Ju, minha margem é 10%, minha margem é 15%, minha margem é 20%. Ou seja, a cada 100 reais que eu vendo, sobra para mim no máximo uns 20 reais. Porque vender 100 reais não significa embolsar 100 reais. Agora, Suelen que gosta dessa fala, né? Porque é consultora financeira, né? E quando eu economizo 100 reais, quanto que foi a margem, Suelen? Aí dá certo de ficar sem, né? Se você economizar 100 reais, você ficou com 100% daquilo no bolso. Então, ou seja, olha o nível da estratégia da Via Permuta. Você está vendendo mais, abrindo canal de aquisição e tudo que você está comprando em VP está sobrando em dinheiro no seu bolso. Você comprar o que você quiser fora da VP. Tem gente que fala, não vou entrar na Via Permuta não, porque lá é limitado, eu tenho só 4.500 para comprar, mas e o dinheiro? E o dinheiro, né? Ô, Paulo, depois, cara, vai estar lá no grupo, tá? Fica de olho lá, porque vai ter uma bonificação lá. Fica de olho no grupo lá, tá? Porque eu antes mesmo de vender, eu tenho que entregar minha promessa aqui. Então, vou deixar pro final mesmo. Mas aí a gente vai colocar lá no grupo e qualquer coisa o time te chama lá também. O Igor deve ter um jeito de te localizar aí. Gente, então é o seguinte. 105,230 é compra e venda. Ou seja, você transacionou. Pasme, gente. Pasme. Você transacionou 210 mil reais. Por isso que o Bruno fala, negociei 200 mil por ano.
Mas você negociou 210, entre compras e vendas pagando 13%, você transacionou 210 por ano na Via Permuta. Você sabe como que você vai me pagar esses 13 mil de comissão aqui, ó? É só se eu transacionar. Se eu não transacionar, você guarda o dinheiro pra você, compra tudo de bala, vai investir em tráfego pago, faz o que você quiser com o dinheiro. Porque eu só vou receber o dinheiro se eu gerar negócio pra você. A pergunta que não quer calar. Existe, gente, algum lugar que te dá garantia de retorno e se não tiver aquilo, você não precisa pagar? É só aqui. E o que é pior. Ou seja, o risco seria só anuidade, Júlio? Não. Na condição que nós vamos liberar aqui hoje, você não tem o risco nem da anuidade. Uma coisa que não quer calar. Quanto que está custando você ficar de fora de uma plataforma igual essa? Você já parou pra pensar? Porque tem gente que acha que 3.600 é caro. Será que não tá perdendo muito mais de 3.600 por mês, não? Porque tem gente achando 3.600 reais caro por ano. Então, gente, eu fiz todo esse desenho para vocês entenderem. Vamos recapitular? Que, ó, para você passar dessas 5 etapas aqui com maestria, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de direcionamento. Existe uma faculdade do empreendedor lá que chama Universidade VP. Que vai te ensinar a fazer você ser empresário profissional. Porque eu não quero que eu te empreste 100 mil VPs, né? Que você vende, eu não sei se você sabe, mas tudo que você vende lá gera crédito. Eu não quero ser o Júlio do banco que gera 100 mil VPs para você e você vai lá e compra um Hilux. Por quê? Porque você vai quebrar com isso, tá? Acho que comprar uma Hilux em VP às vezes até compensaria, hein, gente? Né, Suela? Acho que até em VP até que vai, que você tá usando sua ociosidade, né? Pelo menos você não vai pagar juros, né? Aí compensa. Aí compensa, né, Suela? Acho que a consultora financeira homologou meu investimento na minha Hilux aqui. Mas o fato é, gente, se eu consigo transformar minha capacidade ociosa em crédito, eu consigo lidar com o governo jogando contra, eu não preciso do banco, se a taxa Selic bater 100%, eu não tô nem aí. Porque eu já criei a minha lógica, eu criei o meu jogo. Esse jogo chama permuta multilateral, é a estratégia mais inteligente em 2026 para você crescer, não é para sobreviver, não. O Júlio não gosta de falar com quem tá pensando em sobreviver, tá? Eu não gosto de falar com o empresário que tá comemorando porque pagou os boletos em dia. Talvez você esteja nessa situação hoje. Aquele mês que você paga os boletos em dia, você fala, yes! Venci na vida, né? Não atrasei nenhum boleto. Cara, a gente foi treinado pra pensar assim por tanta porrada que a gente toma empreendendo. A gente fica medroso e a gente fica medíocre. Por quê? Porque, cara, quando eu pago os boletos em dia, né, é o mínimo. E aí? E as viagens que você tem que fazer com sua família? E o plano de saúde que você tem que pagar? E as compras no supermercado que tá cada dia mais caro? Você vai ficar à mercê do governo, dos bancos, né? Então, gente, desenhando aqui, ó, o gráfico que vocês vão entender para fazer, os canais que a Via Permuta vai abrir, e aí eu vou voltar para os slides. Até aqui, gente, existe agora uma conclusão importante, tá? Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa nebulosa do que eu expliquei aqui? Porque se você quiser sair da reunião e não comprar a Via Permuta, investe em marketing. A chance de dar certo é pequena, mas investe. Por quê? Porque ficar sem fazer nada não é opção para o empresário hoje. Né? Inclusive, eu tô vendo ali, né? O Gustavo tá ali da Move, né, Gustavo? Tá tudo bom aí, meu filho? Tá escutando nós de boa aí? Tá, abre seu áudio aí, Gustavo, só pra contar um negócio pra galera aqui, aproveitar que você tá aí. Tem quanto tempo que você tá na Via Permuta, né? Fez um ano, em novembro do ano passado. Tá, conta pra galera aqui, cara, quanto que você cresceu depois que você entrou na Via Permuta? As contas que eu fiz em setembro, foi 150%. Você cresceu 150% só de entrar no Via Permuta? Só de entrar no Via Permuta. Todo mês você tem cliente novo da Via Permuta? Tem. Eu olho, toda pessoa que me chama no WhatsApp, eu vou lá ver se tá em comum o grupo do Via Permuta. 70% é em comum do grupo. Olha que doideira, cara. Então, assim, o Gustavo tá virando um empresário, tá contratando gente, criou um sistema maravilhoso de entrega, virou um empresário, gente. E eu tenho muito orgulho, Gustavo, de saber que o Sniper e a Via Permuta te ajudou, né, nisso, né? Ou não teve papel do Sniper também, Gustavo? Como é que é? Não entendi. Cortou. Teve papel do Sniper também ou foi só a Via Permuta? Foi só a Via Permuta, porque o Sniper eu fiz no final, eu fiz agora, né? O último, na 23, a turma 23. Foi mesmo, cara. Então você cresceu antes do Sniper. E depois do Sniper, você acha que vai crescer mais ou menos? Ah, vou crescer mais. Coloquei até o João David, o rapaz tá me ajudando para fazer agora na turma 24, hein? Ah, ele já tá matriculado, né? Aham. Então, assim, peguei você de surpresa aí, né, Gustavo? Mas é pra não ser combinado mesmo, não. É porque eu sou suspeito pra falar de Via Permuta e Sniper. Vocês estão falando com o associado que já é meu cliente e tá na aula. Tá aqui, ó. Um ano já é cliente. Vai renovar esse ano aí? Vai continuar, Gustavo? Bro, já tô dentro, já tá renovado. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Ele é do ramo de entregas, logística, né? Dentro da cidade. Gustavo é gente boa demais. Muito, muito bom servir.
Gente, vamos voltar aqui para nossos slides. Já que vocês não falaram que não tem dúvida nenhuma, né? Deixa eu colocar os slides de novo pra gente ir caminhando pro nosso final aqui, que eu sei que vocês estão cansados, né? Gente, isso aqui não é... o final vai ser um começo para muita gente, tá? O final vai ser um começo para muita gente. Por quê? Porque se eu dou reunião pro meu time todo dia de manhã, será que tem conteúdo pra você aprender dentro do Via Permuta? Será que existe algo pra você aprender aqui? Né? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Beleza, Bárbara, no final abre pra dúvida, tá? Falamos aqui dos gráficos, falamos do VAG. E aí, gente? Se você empreender. Eu vou, antes de desenhar para vocês a oportunidade, eu vou deixar mais um cliente da Via Permuta falar, tá? Aliás, não vou não. Gustavo já falou, vou pular isso aqui, viu, Igor? Gustavo já não estava aqui no vídeo. Já tá bom de depoimento já. Se eu ficasse falando depoimento pra vocês aqui, eu ia ficar o resto da noite aqui, porque o que eu mais tenho é depoimento de cliente, tá? Então, assim, não é possível que eu vou ter que colocar mais depoimento para te provar que esse negócio funciona. O fato é, a cena do Gustavo aqui, vou até falar, o Gustavo antes estava como? Tava assim, ó. Cadê? Vou voltar aqui. Gustavo antes estava assim. Até vendia, até crescia, mas estava assim, cara, a mercê, ó, olha lá que tristeza, a rua suja, os caras olhando, porque, cara, tô ocioso, tô com moto parada, né, Gustavo? De vez em quando tô com a moto parada, né? Hoje você não tem tempo de ter moto parada mais. Por quê? Porque antes da Via Permuta o Gustavo tava assim. E depois da Via Permuta, como é que ele tá? Tá assim, ó. Eu tava chegando em casa, eu tava assistindo a aula chegando em casa ainda. Ou você está trabalhando até agora. Então, assim, gente, olha que coisa linda. Vocês acreditam que o Via Permuta leva movimento para dentro da sua loja? Porque tem voucher que só compra na loja. Fala assim, não pode imprimir o voucher, você vem comprar aqui na loja. O que acontece? Você não dependeu de banco, você não dependeu de governo, você dependeu só da sua estratégia e do seu investimento. E de pessoas que estão realmente dispostas a parar tudo que está fazendo, abrir mão de estar com os filhos, para te ensinar uma coisa sem você ter obrigação nenhuma de ser meu cliente. Tá? A prova de que funciona é que meus clientes ainda gostam de mim, porque eles ainda assistem a aula minha, né? Então depois que compra ainda continua, né? Inclusive a Mariana, não sei se ela tá aí, a Mariana me cobrou, cadê a aula de 2026, Júlio? Eu tô perdido aqui, cara. Eu até falei com a Mariana, não sei se a Mariana tá aí, se ela tiver depois me dá um oi. E aí, gente, cada foto, cada pessoa que vocês estão vendo aqui é um CNPJ. Tá? Nós temos eventos em todas as cidades que nós temos, inclusive a Suelen lá em Ribeirão fez um evento maravilhoso essa semana de melhores do ano, me emocionei com vários vídeos lá que ela postou. Por quê? Porque o menino lá da hamburgueria, né, Suelen? Você me contou da história dele, eu vi o vídeo dele, parece que ele ganhou um prêmio aí, não foi? Ele entrou no final de novembro e ele ganhou um prêmio de revelação 2025, porque ele entrou com tudo. Ele vende hambúrguer. Ele vende hambúrguer com ticket médio de R$35. R$35. E ele já conseguiu vender hambúrguer a rodo lá dentro, e aí a galera come o hambúrguer dele é gostoso, adivinha o que acontece? Ele vende mais em dinheiro. E aí esse cara gravou um vídeo agradecendo a Via Permuta. E a Suelen comentou comigo lá no direct, né? Falou, cara, é isso aqui que faz tudo valer a pena. Por quê? Porque vai ter na minha empresa, gente. E aí eu vou ser muito honesto com todo mundo que tá comigo aqui mais no final, né? Vai ter na Via Permuta gente que não gosta da Via Permuta, tá? Assim como tem na sua empresa, né? Até porque pra crescer a gente erra muito, tem hora que a gente acaba colocando gente errada no grupo. É normal, gente. Toda empresa tem problema. Inclusive, se tem um lugar que eu possa abrir meu coração e falar das minhas dificuldades, é aqui. Ou sua empresa não tem problema, né? Agora é o seguinte, quando eu vejo a história do Gustavo, desse menino lá de Ribeirão, nós temos 600 empresários em Uberaba hoje, né? Quando eu escuto os cases de sucesso, eles superam e muito os casos negativos, mas é muito. Inclusive, o que te garante que uma pessoa que te falou mal, falou que a Via Permuta não funciona, quem te garante que essa pessoa fez a parte dela? Você vai realmente acreditar no que ela tá te falando sem pagar pra ver? Por quê? Porque eu vou pagar pra ver. Inclusive, quando eu comprei minha primeira franquia, eu paguei 500 mil. Muita gente não sabe desse valor, né? Mas a minha primeira franquia que eu comprei do Flávio Augusto foi 500 mil. Eu não quis ligar pra nenhum franqueado. Porque eu perguntei pro Ed na época, falei, Ed, me passa o telefone dos franqueados aí. Falou, Júlio, não vou te passar, sabe por quê? Porque o que te garante que esse franqueado vai estar mentalizado pra te falar sobre esse negócio? Se eu tô te falando e você não tá confiando, nem entra. Falei assim, nossa, cara, que habilidade comercial que é essa, né? Que eu só queria conversar com outro franqueado. Ele falou, cara, você vai colocar seu sonho na mão de um franqueado que você não sabe nem quem que é? Será que esse cara tá sabendo operar a empresa dele? No final das contas, cara, eu falei, cara, esse cara tá certo, eu não vou conversar com ninguém, não. Bati todos os recordes lá dentro e tá tudo certo, cara. Por quê? Porque tem coisa que só eu que fiz, gente. Eu que acreditei e eu que realizei. Tá aí uma foto. Via Permuta foi uma empresa desacreditada por muita gente. A hora que vê essa foto e fala, cara, o que o Júlio fez no Uberaba? Tem 300 mil pessoas em Uberaba, cidade de... Aqui, se não for do agronegócio, tá ferrado. Se não tiver uns boi zebu e usina aqui de cana, não, plantar cana, você não ganha dinheiro aqui, não. Isso aqui é o que me falavam aqui quando eu fui empreender aqui, né? Aí a gente coloca 600 empresários num grupo e esses caras se ajudam.
E aí a gente tá levando isso pra Curitiba. Quem tá aí de Curitiba vai ter a oportunidade de ter uma foto 10 vezes maior do que essa. A Suelen, que tá aqui de Ribeirão, vai ter a oportunidade de ter uma foto 3 vezes maior do que essa. Por quê? Porque Ribeirão Preto é 3 vezes maior que Uberaba. Uberlândia é 3 vezes maior que Uberaba. Né? Curitiba é 10 vezes maior que Uberaba. Então, ou seja, se o Uberaba fez, qualquer pessoa faz, gente. Me desculpem os uberabenses, tá? Mas vocês sabem como é que é empreender em Uberaba. Vocês sabem. Então, se deu certo em Uberaba, eu vou te falar. Nós vamos ser 400 mil associados. Você pode ser a pessoa que vai falar assim, eu tava lá quando tudo era mato, quando o Júlio ainda dava aula pra gente. Eu tava lá quando tudo era mato. Ou você pode ser aquela pessoa que vai falar assim, nossa, devia ter entrado antes, cara. Por quê? Porque nós vamos chegar, tá? E aí, gente, quanto vocês acham que vale a minha mentoria? Se eu falasse pra vocês assim, ó, vou te dar a mentoria, vou contar pra vocês quanto que vale. Pode contar, Suelen, quanto que vale? A Suelen me liga. Franqueada da Via Permuta, tá, gente? Ribeirão Preto. Ela me liga. Fala assim, Júlio, é o seguinte, eu quero te comprar uma mentoria. Eu não sei quanto que é, mas eu vou vender meu carro e vou te pagar. Me fala o preço. Eu tinha um carro 2024, né? Que era próximo de 100 mil. 100 mil. Olha o nível do valor que a Suelen dava na minha presença naquela época. Não sei se piorou depois que ficou mais próximo. Mas de longe ela queria me pagar o carro dela. Falei, não, eu vendo o carro. Aumentou, a aposta aumentou. A aposta aumentou, né? Aí eu fiz o quê? Eu tenho as pessoas que eu ligo. A hora que a Suelen me ligou, dei aquela tela azul, né, gente? Falei assim, cara, vou ligar pro Castanheira. Castanheira é um amigo meu de São Paulo, multiempreendedor, milionário. Castanheira do céu, a menina lá de Ribeirão, ela é visionária. Ela quer me vender o carro pra me comprar uma mentoria. Quanto que eu cobro da mentoria? Falou assim, você não cobra nada. Mas como assim não cobra nada? Não, você vai ser sócio dela. Essa mulher tem visão, pode chamar, você vai entrar para dentro da empresa dela, você vai ser o mentor dela lá dentro, a troco de parte da empresa. E assim nós fizemos, eu virei sócio da Suelen assim. Ou seja, não precisei fazer ela vender o carro. Que venda o carro para colocar na empresa, não tem problema. Mas o fato tem muito valor você estar perto de alguém que sabe fazer, gente. Tem gente que paga milhões para estar perto de alguém que sabe fazer. Ou seja, a Suelen é muito inteligente porque eu fiz isso na minha vida. Eu abri mão do meu cargo público, eu abri mão do meu carro que estava top, do meu status, para estar perto de alguém que sabia fazer. Então eu vou ser brutalmente honesto com vocês. Se você quisesse me pagar uma mentoria de 40 mil reais hoje, eu não vou querer receber. Por quê? Porque meu projeto é muito maior do que ficar te dando mentoria. Só que existe uma oportunidade que eu falei que eu tenho pra você aqui, não falei? Então agora toma a oportunidade. Tá? Que é o quê? Eu vou fazer uma condição exclusiva para quem quiser entrar na Via Permuta hoje. E vou falar mais. Você vai ter garantia. Tá? Você vai ter garantia. Você vai ter um board individual com o meu time para fazer um diagnóstico personalizado e um plano de ação para você pegar esse dia de volta. Tudo individualizado. Você vai ter um treinamento dentro da Universidade VP com tudo que você precisa saber para fazer isso aqui dar dinheiro na sua empresa, para ser canal de aquisição. Ou seja, eu estou prometendo pessoalmente, tá gravado, que você vai ter essas coisas aqui. Mas não vai ser só isso não, tá? Se você entrar hoje, só os 10 primeiros que entrar hoje, tá? Vai ter uma mentoria presencial comigo. A Júlia, eu não sou de Uberaba, eu sou de Ribeirão Preto, foi a Sueli que me convidou. Beleza, você vai entrar online. Ou se você quiser vir para Uberaba, fazer presencial, galera de Curitiba para fazer presencial também. Mas o fato é, os 10 primeiros que entrarem, tá? Só os 10 primeiros vai ter mentoria comigo. A mesma mentoria que a Suelen queria vender o carro. A mesma, tá? Só para vocês entenderem o valor disso, tá? Aí a galera que tá na Via Permuta, que a hora que eu já tô até vendo, viu, Igor? Nós não pensou nisso, né? Aí a hora que eu desligar aqui, a galera do Via Permuta vai querer mentoria também. Aí não vai ter que vender em VP. Não, Júlia, eu vou ter que sair e entrar de novo, né? Pagar a taxa nova, né? Mas enfim, vai ter uma cadeira exclusiva no método Sniper. Os 10 primeiros vão ganhar a cadeira do Sniper da turma 24. Tá R$ 1.880 que custa. Vocês vão ganhar. Então entrou nos 10 primeiros, eu vou te dar a cadeira no Sniper agora de março. O que é método Sniper, Ju? Quer falar? É o quê? Aula. E essa turma vai ser a melhor da história, viu, gente? Sabe por quê? Porque eu sou a melhor. Vender é uma ciência exata. Você consegue fazer a mesma coisa que você está fazendo hoje por 7 anos ininterruptos, sabendo que só depois disso que a galera vai perceber o que você está fazendo? Ou você está querendo reconhecimento em 7 dias? Esse é o Sniper e aqui está o link para você ir lá. E, gente, presta atenção, você vai pagar 2.360 no cartão, vai mandar o print lá para nós no nosso direct, no nosso administrador do grupo lá, você pode mandar para qualquer administrador lá o print, tá? Aliás, manda para o Igor, tá? Manda para o Igor que ele controla isso lá melhor. E os 10 primeiros que passarem o link que tá lá no grupo,
tá? Vai ter acesso a tudo isso que nós falamos aqui. E o que é mais doido, tá, gente? Tem garantia, né? Júlio, eu entrei no Via Permuta, fiz o onboard, mas vi que não tem nada a ver, inclusive pode acontecer do seu segmento nem tá aprovado aqui dentro, tá? Se você passou o cartão e esse negócio não for funcionar para você, no onboard a gente estorna para você o valor, tá? Pode ficar tranquilo. Júlio, mas eu entrei, fiquei 1 ano e não consegui pegar nem os 3.600 de volta. Eu fiz a Universidade VP nos primeiros dias, eu fui em 70% dos eventos, são esses 2 critérios, tá? Presta atenção nisso aqui, depois não vai falar que eu não avisei. Assisti a Universidade VP nos primeiros 15 dias e foi em 70% dos eventos. Se você não transacionar os R$3.600, eu vou te devolver esse valor no Pix de volta, você vai ficar 1 ano aqui de graça, tá? Então, a condição era essa, tá? A condição para você estar na Via Permuta hoje e mudar, revolucionar como que você faz negócio é 2.360. O link está lá no grupo. Os 10 primeiros que mandar o comprovante pra gente, pro Igor lá, vai ter acesso ao Sniper e a mentoria, tá bom? E agora eu vou abrir para dúvidas antes da gente encerrar. Cadê a menina que queria me perguntar? Pode abrir o áudio. Boa noite, sou eu, a Bárbara. Tudo bem. Então, na verdade, assim, a minha dúvida é a seguinte, aqui a gente faz evento, né? Então não é uma coisa nacional, no caso, é focado, direcionado para Curitiba. E a Via Permuta daí, tipo, né, será que daria certo com a gente nesse segmento? Na Curitiba hoje nós estamos com quantos associados aí, Igão? Você tem o número aí? Cerca de 120 associados. Tá. Bárbara, eu só te mutei aqui porque tem um áudio vazando, você pode abrir de novo, tá? Então hoje tem 130 associados em Curitiba. O nosso benchmark é Uberaba, porque nós temos 2% dos CNPJs em Uberaba associados já à Via Permuta. Se eu pegar 2% dos CNPJs de Curitiba, nós vamos ter 6.000 associados aí. Então, Bárbara, te respondendo, vai funcionar para você porque localmente você pode vender em Curitiba, mas essas vendas que você fizer em Curitiba, esse crédito que você vai receber na plataforma, você pode investir ele no Brasil inteiro, tá? Não sei se era essa a pergunta, então você respondeu. Porque daí para ver se, né, se isso vai funcionar por a gente fazer só no local, né? Só em Curitiba mesmo, até então, por enquanto, né? Funciona demais. Funciona muito, inclusive é onde a gente é mais forte, tá, Bárbara? Inclusive, a gente usa negócios fora, nas cidades fora, mas o ecossistema local é que se sustenta. Então, a nossa meta em Curitiba é ter 4.000 associados. Nós estamos só com 100 e pouquinho. Mas já são 100 empresários que você já pode vender eventos e você pode comprar deles. O Xerimbão aí pode tomar café lá. Tem vários associados aí que você já conhece. Tem material gráfico, né? O ecossistema de Curitiba tem até uniforme que está vendendo para o Brasil inteiro. Então, eu tenho certeza, né, que você topando entrar aí, você não vai se arrepender, não. E, claro, se tiver algum detalhe que a gente não entregar o que promete, tem garantia. Então, você não precisa ter medo de tomar decisão, não, tá, Bárbara? Entendi. Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Mais alguém? Parece que teve alguém de Uberlândia perguntando aqui. Deixa eu ver aqui, antes da gente encerrar. Quantos associados estão em Uberlândia? Quantos, Igor? Uberlândia, 136. 136 associados em Uberlândia. Uberlândia, nossa meta é 3 vezes Uberaba. Então, nós estamos falando aí em Uberlândia, nossa meta é 600 vezes 3. Dá quanto? 1.200, é isso? Não. Eu sou ruim de conta, 1.800, né? 1.800. Então, Uberlândia vai ter 1.800 associados. Qual que é a vantagem de entrar agora, tá? Você vai pegar o valor, você vai travar esse valor pro resto, tá? O Gustavo também é só local, né, Nico? Só vende moto aqui na cidade, né? Você trava o valor o resto da sua estadia do Via Permuta. Então, o Gustavo tá renovando a Via Permuta, o valor que ele vai pagar agora é o valor que ele pagou para entrar lá, porque a Via Permuta subiu a anuidade. Inclusive, nós temos uma meta de dobrar o ticket. Não vai ser raro vocês verem a Via Permuta cobrando 7, 8 mil reais aí no futuro. Você trava esse preço, o resto aqui da estadia aqui com a gente na nossa base, tá? Essa é, inclusive, uma da franquia que faz isso, não. Mas é uma condição da Uberlândia, Uberaba, Curitiba e Araxá, tá? Mais alguém tem dúvida, gente? Então, assim, estou no grupo, à disposição, tá? Eu vou pedir até o final, tá? Olha aqui, ó, o Marcelo acabou de comentar aqui, Vigão, ó, entrei semana passada e já estou quase batendo o valor investido. Ou seja, será que tem risco esse negócio, Marcelo? É isso que eu tô falando. Eu jamais vou colocar minha cara aqui para vender uma mentira para ninguém. Só que é o seguinte, cada dia que você tá de fora do Via Permuta, você tá perdendo dinheiro. Fica muito, principalmente esse ano, tá, gente? Então é por isso que eu tô me dedicando aqui a explicar para vocês o que... Ó, muito bom, Pedro, que bom. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, tá? Vou pedir um favor para vocês. Existe uma fala que eu sempre faço no final das nossas reuniões. E você que ficou até o final, você tem muito meu respeito. Tá? Por quê? Porque você tá querendo alguma coisa diferente da sua vida. Só que eu vou te falar, tem hora que no Brasil, nos lugares que a gente
tá frequentando, parece que o mal, ele tá em maior quantidade, né? Parece que o mal, ele tá fazendo mais barulho do que o bem, tá? E aí, o que acontece? Por que o mal parece estar em maior número? Porque eles são mais ousados, eles são mais barulhentos, eles se dispõem a colocar a cara para fazer o mal para as pessoas. Ou seja, um cara que vai fazer uma fraude no telefone, ele tem que ligar, ele tem que convencer a pessoa a passar um Pix, né? Ou seja, existe um trabalho do mal muito, vamos dizer, muito melhor executado do que o bem. Então eu vou fazer uma corrente do bem com quem ficou comigo até o final, que é o seguinte: nosso grupo tinha 300 empresários, entraram 70. Né? Lá naquele grupo tem gente que precisa desse conteúdo. E eu vou te pedir o seguinte, o Igor vai abrir o grupo agora, Igor, faz isso pra mim, que eu quero um feedback real da aula lá nesse grupo, pra galera ficar com vontade de ter entrado aqui. Por quê? Porque o bem, ele precisa fazer mais barulho, você precisa compartilhar coisa boa. Por quê? Talvez se vocês forem bons aí, se tiver 46 comentários lá no grupo sobre o que foi a aula, o que você achou, comenta lá, capricha, você não gastou nada pra estar aqui. Então a única coisa que eu tô te pedindo é você comentar lá no grupo, tá? Seja bem-vindo, Erli, tá muito bem-vindo e vai estar na mentoria, tá? Pedro, no Nordeste, eu tô fechando Fortaleza agora, tá? Mas a gente conversa sobre isso aí, porque às vezes você vai ser nosso representante aí, pô. Quem tiver entrado no Via Permuta aí já, seja muito bem-vindo, tá? Vocês vão ter minha dedicação pessoal e do meu time para que tudo dê certo e que para você supere 2026 da melhor maneira possível. Não só supere, como cresça, tá? João Pessoa e Recife. Pedrão, você me chama lá pra gente conversar? Que eu vou te explicar como que isso aí funciona. Depende, você pode ser associado aí ou você pode ser franqueado, tá? Mas pode me chamar que nós vamos conversar sobre o Nordeste aí, que eu tô fechando Fortaleza agora, tá? Gente, muito obrigado. Beijo, até a próxima aula. Fica de olho no grupo, viu? Não sai do grupo não, que vai ter mais aula lá. Depois eu compartilho com vocês lá. Valeu!